Gabriela, Cravo e Canela é um romance do escritor brasileiro Jorge Amado, publicado pela primeira vez em 1958. Ambientada na década de 1920 na cidade de Ilhéus, Bahia, a história é um retrato vívido da mudança do cenário social e político do Brasil na época, misturando romance, intriga política e comentários sobre tradição versus modernidade. Visão geral do enredo. O romance gira em torno da personagem Gabriela, uma bela trabalhadora migrante de espírito livre que vem para Ilhéus em busca de trabalho. Ela encontra emprego na casa de Nassib, dono de um bar sírio-brasileiro, e sua beleza sensual e charme rapidamente cativam os habitantes da cidade. Eventualmente, Nassib se apaixona por ela e, apesar de seus diferentes status sociais, eles se casam. No entanto, a natureza indomável e despreocupada de Gabriela se choca com as expectativas de uma esposa mais convencional, criando tensão em seu relacionamento. O romance também explora as mudanças políticas e sociais em Ilhéus, particularmente por meio de personagens como o Coronel Ramiro Bastos, que representa a antiga estrutura de poder patriarcal, e Mundinho Falcão, um empresário progressista que defende a modernização. A tensão entre tradição e modernidade é um tema recorrente. Ao lado da história de Gabriela, o romance explora a transformação política de Ilhéus, focando especialmente na luta entre os tradicionais proprietários de plantações de cacau e uma classe crescente de empresários modernos, que representam o progresso e o futuro da cidade. Estilo. A escrita de Amado em Gabriela, Cravo e Canela é rica e colorida, misturando humor com crítica social séria. Os personagens do romance são vividamente desenhados, muitas vezes maiores que a vida, e a narrativa de Amado está profundamente imbuída da atmosfera da Bahia, com sua cultura e costumes únicos. O romance foi um grande sucesso e foi adaptado para várias séries de televisão, um filme e uma peça de teatro, tornando-se uma das obras mais amadas de Amado. Também ajudou a consolidar sua reputação como uma das figuras literárias mais importantes do Brasil. Uma análise de Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, revela várias camadas de complexidade que entrelaçam o comentário social, o romance e o conflito entre tradição e modernização. Abaixo estão alguns elementos-chave da análise. 1. Simbolismo de Gabriela. Gabriela representa a natureza, a sensualidade e a liberdade. Ela é frequentemente descrita em termos naturais e terrenos, conectando-a à terra e sua vitalidade crua. Gabriela é desinibida, simples e alegre, incorporando a espontaneidade e a rejeição das restrições sociais. Ela simboliza o espírito indomável da Bahia, contrastando com a ordem social rígida e patriarcal que busca controlá-la e moldá-la. Cravo e Canela no título evocam sensualidade e exotismo, ligando Gabriela a algo terreno e primitivo, mas doce e irresistível. Essas especiarias também são essenciais para a cultura e economia da Bahia, ancorando-a ainda mais na identidade regional. 2. A luta entre tradição e modernização. O romance se passa durante a década de 1920 em Ilhéus, uma cidade em transformação devido à economia do cacau em expansão. Essa prosperidade traz a promessa de modernização, que é simbolizada por personagens como Mundinho Falcão, que desafia o poder existente dos antigos barões do cacau representados pelo Coronel Ramiro Bastos. As mudanças sociais e políticas que ocorrem em Ilhéus refletem a própria transformação mais ampla do Brasil durante esse período. Mundinho Falcão representa o progresso, a abertura e o futuro, enquanto o Coronel Ramiro Bastos e os outros barões do cacau defendem o conservadorismo e a velha ordem patriarcal. Esse confronto impulsiona grande parte da tensão narrativa, com o destino da cidade e seu futuro, dependendo de quem vence a luta pelo poder. 3. Papéis de gênero e dinâmica de poder. O romance critica os papéis tradicionais de gênero, particularmente na relação entre Gabriela e Nassib.
Nassib inicialmente se apaixona por Gabriela por seu espírito livre e beleza, mas depois tenta transformá-la em uma esposa respeitável e domesticada, um papel que Gabriela naturalmente resiste. Sua rejeição das normas sociais em relação à feminilidade e ao casamento desafia as estruturas patriarcais da época. A ideia do casamento como uma forma de controlar ou domesticar as mulheres é um tema central. A recusa de Gabriela em se limitar ao papel de esposa obediente destaca uma crítica mais ampla de como as identidades das mulheres foram suprimidas dentro da sociedade conservadora de Ilhéus. 4. Classe e mobilidade social. O romance também explora as divisões de classe na sociedade brasileira. Gabriela, uma trabalhadora migrante pobre do interior, adentra o espaço urbano de Ilhéus e ascende socialmente por meio de sua associação com o Nassib. No entanto, apesar de sua ascensão, ela continua sendo uma figura marginalizada, representando um desafio à ordem social estabelecida. A ascensão da economia do cacau traz não apenas riqueza econômica, mas também estratificação social. Personagens como o Coronel Ramiro Bastos simbolizam a elite entrincheirada, enquanto figuras como Mundinho Falcão e até Nassib, um imigrante sírio, destacam a mudança na dinâmica da mobilidade social nesta sociedade em evolução. 5. Identidade cultural e racial. O trabalho de Amado frequentemente celebra a diversidade racial e cultural do Brasil, especialmente na Bahia, onde a mistura de influências africanas, indígenas e europeias cria uma tapeçaria cultural vibrante. A própria Gabriela incorpora essa mistura, sua ambiguidade racial representando a complexa composição racial da população brasileira. O romance reflete o pluralismo da cultura baiana por meio de sua representação de comida, música, festivais e idioma. 6. Comentário político. Embora seja principalmente uma história de amor, Gabriela, Cravo e Canela contém críticas políticas sutis, especialmente no que diz respeito à rigidez dos sistemas oligárquicos do Brasil. Jorge Amado, já membro do Partido Comunista Brasileiro, reflete sutilmente suas preocupações com a exploração do trabalho, as desigualdades arraigadas nas estruturas de classe e o duro poder das elites regionais. A batalha política entre Mundinho e o Coronel Ramiro Bastos não é apenas sobre economia, trata-se de quebrar o estrangulamento da velha elite e abrir espaço para novas ideias e progresso. Embora a história de Gabriela seja mais pessoal, ela existe dentro dessa luta política mais ampla pelo futuro de Ilhéus e do Brasil. 7. Estilo narrativo. Jorge Amado emprega o regionalismo em sua narrativa, retratando vividamente a paisagem baiana e os costumes, a língua e o cotidiano de seu povo. Seu uso de dialetos locais e descrições detalhadas de Ilhéus e seus personagens emprestam autenticidade à narrativa. O romance também usa humor e sensualidade, dando-lhe um tom leve, apesar dos sérios temas subjacentes. O estilo de escrita de Amado está profundamente enraizado nas tradições orais da narrativa brasileira, e ele equilibra com maestria o pessoal com o político. 8. Modernidade versus tradição. A personagem de Gabriela, que vive para o momento e se recusa a ser restringida pelas normas sociais, simboliza um modo de vida mais moderno e de espírito livre, enquanto a elite da cidade representa uma ordem estática e tradicional que teme a mudança. O romance pergunta se é possível conciliar esses dois modos de vida, ou se um deve necessariamente dar lugar ao outro. Conclusão. Gabriela, Cravo e Canela não é apenas uma história de amor, mas também uma crítica social da sociedade brasileira em um momento de transformação. Através do conflito entre o espírito livre de Gabriela e as forças conservadoras que tentam domesticá-la, Jorge Amado explora a tensão entre tradição e progresso, entre controle e liberdade, e entre o velho e o novo na vida brasileira. Seu retrato matizado de gênero, classe e raça adiciona profundidade ao romance, tornando-o uma obra complexa e duradoura da literatura brasileira.